Crente sofre. A maior parte dos servos de Deus experimentaram e experimentam muitos sofrimentos nesta terra. Lembra de Lázaro, o mendigo cheio de feridas que ficava à porta do rico? Ele morreu como mendigo e foi para o paraíso de Deus. Já o rico foi para o inferno de fogo eterno. Não porque era rico, mas porque não tinha Deus. Leia a história completa em Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Todos os apóstolos sofreram muito e foram perseguidos e mortos, mas não desistiram. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, diz o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 em diante, ele diz o seguinte: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Veja que o apóstolo Paulo passou muitas aflições, e os outros apóstolos também. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, ele ensina a Timóteo o que ele deve fazer por causa de uma enfermidade que o apóstolo Paulo não curou. E Timóteo, o filho na fé do apóstolo Paulo, estava doente. Ele disse: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 20, ele fala sobre Trófimo, que ele deixou doente em Mileto. Ele diz: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Então, o crente também adoece e crente também passa por aflições. Isso é uma coisa natural, que sempre aconteceu com os servos de Deus. Durante toda a história do cristianismo, milhares de discípulos foram perseguidos, massacrados, torturados e mortos. Mesmo aqueles que o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos curaram e ressuscitaram, passaram por muita perseguição e muitos, com certeza, foram torturados e mortos. Durante toda a Idade Média, milhares de cristãos foram perseguidos, massacrados, torturados e mortos. Sofreram muito. Caso você esteja procurando uma crença que só dê prosperidade, riquezas materiais e saúde física, desista do cristianismo verdadeiro e alice a uma seita de falsos profetas, pois Satanás e os demônios não desistirão de continuar pondo seus servos a perseguirem os verdadeiros servos de Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O próprio Senhor Jesus Cristo alertou conforme está escrito, registrado em João capítulo 6, versículo 33. Ele disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Caso você deseje servir a Deus para ter todos os seus problemas resolvidos, desista. O único motivo pelo qual todas as pessoas devem procurar servir a Deus
é por amá-lo de verdade, independente do que acontecer em sua vida. Muitos afirmam que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, mas quando os problemas aparecem, desistem. Achavam que estavam fazendo um favor a Deus servindo-o, pensando que Deus necessita do homem. Este pensamento, além de tolo, é irracional. Deus, por acaso, precisa de alguma coisa do homem? Deus criou todas as coisas. As suas misericórdias são o motivo de Deus não lançar todo homem no inferno de fogo eterno. E o seu amor ainda vai mais longe. Além de não desejar lançar ninguém no inferno, ainda providenciou a única saída para o homem, a fim de que esse, por sua própria vontade e livre-arbítrio, não siga para esse lugar de perdição eterna, que é o inferno de fogo eterno. Infelizmente, a maior parte das criaturas de Deus, além de não atentar para o amor verdadeiro e prático de Deus, ainda procura adorar e servir outros homens ou imagens feitas por suas próprias mãos. O que me intriga mais ainda é ver tantas pessoas que acham-se sábias atribuindo benefícios conquistados a supostas ações de entidades religiosas inertes e inúteis. Por outro lado, quando ocorrem malefícios em suas vidas, nunca atribuem as desgraças a essas tais entidades religiosas, mas culpam a Deus como se as entidades supostamente existissem para o bem e Deus para o mal. Misericórdia! Muitas pragas e castigos são realmente advindos da parte de Deus, a fim de que o homem se arrependa do seu mau caminho e volte-se para ele. Mas nem todo castigo provém de Deus. Na maioria das vezes, o próprio homem é o responsável. É bem verdade que todo bem verdadeiro só provém de Deus, e todo o aparente bem, com intento maligno, é astutamente arquitetado pelo diabo e suas hostes. Eles pretendem de todas as formas prenderem o máximo de pessoas possível ao erro e induzir essas pessoas à perdição eterna. Satanás e todos os demônios, todos os anjos caídos, andam em derredor, buscando a quem possa tragar. Eles já sabem, conforme Mateus 8, 29, que estão condenados ao lago de fogo e enxofre, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que é a segunda morte. Esses malditos são tão cruéis que não descansam um segundo sequer até que vejam o máximo de pessoas possível morrendo sem a salvação da alma e caminhando para o mesmo lugar que já sabem que passarão a eternidade. Satanás e os demais anjos caídos com ele jamais terão poderes para serem personagens de liderança no inferno, pois passarão a eternidade sofrendo mais dores e tormento que qualquer um que esteja lá. Amigo e amiga, sua vida é curta nesta terra, da mesma forma que a de todas as criaturas. Por isto, utilize a inteligência que Deus deu a você e pare de resistir à verdade. Sua descrença jamais mudará 1 milímetro o que Deus deixou registrado e alertou em sua única palavra, a Bíblia. Deus ama você na prática. Ele deu seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por você, no seu lugar, para pagar com sangue derramado na cruz todos os erros que são seus, todos os seus pecados. Conforme 1 João capítulo 1, versículo 7, está escrito: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Ele só quer que você se arrependa agora dos seus pecados e se converta verdadeiramente somente ao seu único Filho, Jesus Cristo. Nada mais, conforme está escrito em Atos capítulo 3, versículos 19 e 20. O versículo 19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e cheguem assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Satanás estabeleceu centenas de entidades religiosas que só fazem afastar o homem cada vez mais da verdade de Deus. Esvazie-se agora das suas crendices e passe a partir de agora a crer somente no Senhor Jesus Cristo, sem adição de nada nem ninguém mais.
Conforme João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ore a Deus agora. Confesse a Ele que você é um pecador e diga para Ele que você está arrependido de verdade dos seus pecados. Fale para Ele que você recebe agora o sacrifício do sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz por todos os teus pecados. Peça a Deus para purificar o seu espírito dos seus pecados com o sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Diga a Deus que crê na ressurreição física do Senhor Jesus Cristo, ao terceiro dia da morte dele, em carne e ossos, como está escrito em Lucas no capítulo 24, versículo 39. Peça a Deus que dê a você agora o perdão dos seus pecados e o seu Espírito Santo para habitar dentro de você, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Peça a Deus que salve, que livre a sua alma agora mesmo da condenação eterna ao fogo do inferno. Se você verdadeiramente orou a Deus agora, não como uma reza, mas com fé verdadeira, com certeza absoluta, Ele salvou a sua alma agora mesmo da condenação eterna ao fogo do inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.